hoje sendo apresentado como novo treinador do Vila Nova, um clube espetacular. Fiquei muito feliz em estar aqui e principalmente após eu conhecer as instalações do Vila. O estádio já conheço porque eu já fui num jogo lá em 2022, muito bom, e aqui as estruturas, então eu estou muito feliz. Lógico que, respondendo especificamente a sua questão, sim, Gustavo, eu vou participar do processo de escolha de novos jogadores, se assim for necessário. Eu estou apenas 2 dias aqui. Conheço o grupo, sim, porque eu sou treinador de futebol e tenho que estar atualizado sobre todas as equipes, não só da Série B, como todas as séries, o máximo possível, e a gente vai participar. E em cima disso, apenas dois treinos, mas eu estou muito contente, falei isso para os jogadores, e eu sempre vou falar tudo para os jogadores. Estou muito feliz por esses 2 primeiros treinos que nós fizemos, os jogadores com muita qualidade, os jogadores com um perfil de jogo muito interessante, e que eu, ao lado da minha comissão técnica e o staff do clube, que é muito competente, nós vamos potencializar ainda mais esse perfil e essas características que os nossos jogadores têm. E eu falei desde o primeiro dia, intensidade, coragem e muita inteligência para nós a partir de agora. Para cima, em frente e para frente. É isso que nós temos nesses 18 jogos. São 18 jogos, 4 meses. E o nosso objetivo, nós não vamos abrir mão em nenhum momento, que é o acesso. Jogo a jogo. Boa tarde, Paulo. Baronil Rádio Difusora. Até pelo status seu, né, auxiliar do Filipão aí já dispensa comentários. Você está tendo aí uma semana já cheia pela frente para trabalhar o Vila, que vem de derrota. Como é que você encontrou o elenco? Eu não vou dizer na zona de conforto dos jogadores, mas você pretende também mexer o psicológico dos jogadores, que possa até estar um pouco abalado? Boa tarde, Baronil. Sim. O mental hoje, não só dos jogadores, perante o momento da nossa sociedade, o mental é muito importante. Porém, um clube que tem toda a estrutura, que disponibiliza toda a estrutura que o Vila oferece, esse nosso mental tem que estar muito fortalecido. E nós temos que ser muito gratos por essa oportunidade de estarmos num clube que nos dá toda a infraestrutura que o Vila oferece. Através disso, nós temos que acreditar no nosso potencial e sonhar. E para esse sonho se concretizar, eu não posso ficar sentado. Eu tenho que fazer algo mais do que eu estava fazendo até esse momento. E é isso que nós vamos fazer. Se nós estamos treinando 2 horas, nós vamos treinar 2 horas e 10. Se nós estamos correndo por jogo 115, nós vamos correr 120, 130. Porque esses 115, essas 2 horas, estou falando entre aspas, né? Não foram suficientes para colocar o Vila Nova no lugar que ele merece. Mas nós não estamos distantes. Então, através desse processo mental de conscientização e de eles saberem que eles têm o potencial, eu, ao lado da minha comissão técnica, nós vamos potencializar muito isso aí. Muito. Agora, futebol não é uma ciência exata. Mas o que eu encontrei aqui me deixa com muitas esperanças que o nosso objetivo nós vamos alcançar. Jogo a jogo. Boa tarde, Turra. Felipe André, da ESPN. Você até me permite voltar um pouquinho no tempo. Em 2018, você assumiu como auxiliar do Felipão no Palmeiras, né? Você já havia trabalhado com ele antes? Boa tarde, Felipe. Não, 2017, na China. 17. Não, Isso. mas no Palmeiras você foi para 2018, quando o Murtosa não foi. Sim, correto? Sim, isso. Naquela oportunidade, fizeram muitos comentários e um dos elogios que fizeram na época era que você era um auxiliar muito moderno. Então, a minha pergunta é, você agora como treinador, você se considera um treinador moderno? E o que você pretende implementar? Quais que são as prioridades aqui no Vila Nova? Felipe, né? Felipe, boa tarde. Eu me considero um treinador atualizado. Extremamente atualizado. Esse tempo que eu não estou trabalhando, ao lado da minha comissão técnica, nós trabalhamos muito. Quem sabe trabalhamos até mais do que nós estivéssemos trabalhando. Porque o futebol mudou muito, muito, muito.
e nós temos que estar atualizados. Me sinto muito preparado e capacitado, tanto para ter trabalhado ao lado de um treinador brasileiro, senhor Luiz Felipe Scolari, por 6 anos, entre aspas, substituir o Murtosa e ter essa responsabilidade. E a gente gosta de responsabilidade. Quem tem sonhos, quem quer construir alguma coisa na vida, precisa ter responsabilidade. Cada vez mais que a minha responsabilidade aumenta, mais eu profissionalmente cresço como pessoa e profissional. Então, assim, me sinto muito capacitado, a minha comissão é muito capacitada e eu, como eu falei para os jogadores no primeiro dia e hoje eu repeti para eles, me sinto muito feliz em estar capacitado, em ter os processos todos bem definidos, não ter dúvida nenhuma, ter convicção no meu trabalho e estar num ambiente como eu estou. Um ambiente extremamente vencedor, um extremamente que tem todas as condições para o meu protocolo de trabalho ser implementado. Boa tarde, Turra. Igor Santiago, Band News Goiânia. Seja bem-vindo a Goiânia, ao Vila Nova. Turra, a torcida vilanovense ela se questiona muito porque o planejamento para esse ano foi feito em cima da Série B, da disputa da Série B. Os atletas hoje do Vila Nova têm uma certa bagagem na competição. Foi um time montado para a disputa da segunda divisão. Mas os últimos treinadores não conseguiram dar uma cara ofensiva a esse time, não conseguiram colocar um padrão de jogo nesse time. Como que você como que você enxerga, na verdade, essa situação do lado ofensivo do Vila Nova, que não vem criando tanto? Como que você pretende trabalhar para tornar o Vila Nova um time ofensivo e eficaz também ali no último terço do campo? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Igor. É o meu trabalho como treinador. É o que eu falo para todos. Se aqui estivesse tudo correto, eu não estaria aqui. Então, eu fui contratado por alguma razão. E o meu papel é, sim, não só potencializar o gol, mas também potencializar em não tomar gol. E é através desse processo, desse trabalho, através dos processos que eu e a minha comissão técnica temos, é que nós vamos trabalhar. 2 dias. Mas nesses 2 dias eu não posso, estou só há 2 dias aqui. Não, eu estou 2 dias. E nesses 2 dias nós trabalhamos muito já. Tanto a parte tática, a parte técnica, a parte coletiva, a parte individual, o mental. Então, assim, e trabalho é o que nós mais vamos trabalhar, fazer. É muita responsabilidade, uma responsabilidade muito boa e pode ter certeza, com o meu trabalho, com o trabalho da minha comissão técnica, aliado ao trabalho que o staff do clube tem, os profissionais que lá estão, nós vamos potencializar muito, muito esse time do Vila Nova. Pode ter certeza que eu estou afirmando aqui. Nós vamos fazer do Vila Nova, jogo a jogo, e eu peço também para o torcedor que tenha essa ideia, é jogo a jogo. Jogo a jogo. Nós temos 18 decisões. Nós temos 4 meses. E é pensando jogo a jogo, trabalhando como se fosse o último jogo das nossas vidas, que nós vamos chegar no nosso objetivo. Boa tarde, Hector, Rádio UFG. E eu gostaria de saber qual foi o fator decisivo que fez o senhor aceitar a proposta do Vila Nova. Boa tarde, Hector. O meu desejo de trabalhar no Vila Nova, eu já sabia da estrutura que o Vila Nova tinha, e ao chegar aqui, isso me deixou ainda mais feliz de saber que eu estava no clube que eu realmente imaginava. Uma estrutura fantástica que disponibiliza todas as condições para que eu, ao lado da minha comissão técnica, podemos fazer o melhor trabalho possível. Boa tarde, Paulo. Gabriel Pires aqui do jornal O Hoje. Eu queria te fazer uma pergunta em relação a toda a sua trajetória. A gente fala muito, assim, o senhor ficou muito marcado por ser auxiliar ali do Filipão e tal. Mas eu queria te perguntar, em todo esse tempo que o senhor trabalhou com ele também como treinador principal dos clubes, quais são as diferenças que a gente pode ver do senhor agora no Vila para aquela época e as semelhanças também que a gente pode encontrar no seu estilo de jogo agora? Boa tarde. Gabriel, boa tarde. Gabriel, eu me sinto muito feliz e eu me sinto muito orgulhoso de ter sido convidado pelo professor Luiz Felipe Scolari em novembro de 2016 para trabalhar com ele. Foram 6 maravilhosos anos.
Mas eu me sinto muito feliz, porque para eu trabalhar ao lado do professor Luiz Felipe Scolari, eu tive 8 anos anteriores como treinador principal. De equipes menores, de equipes tradicionais, sim, mas menores. E foi a minha faculdade para ser chamado pelo pentacampeão mundial para trabalhar com ele inicialmente na China. E foram 6 longos anos, onde nós fomos campeões na China, fomos campeões no Palmeiras, trabalhamos em Grêmio, trabalhamos em Cruzeiro, Atlético Paranaense, onde eu retornei como treinador e mais. E após o meu retorno, eu tinha uma grande responsabilidade. E isso que eu falo, as responsabilidades. Eu ser treinador do Vila, como eu já falei, do Vila, é uma grande responsabilidade, mas é desse tipo de grande responsabilidade que o profissional cresce, que o ser humano cresce. E eu sou assim. Então, assim, a minha responsabilidade após eu ter encerrado como auxiliar do professor Felipe e ter sido indicado por ele para ser o treinador do Atlético Paranaense, foi uma grande responsabilidade. E eu fui e cravei. Nós somos campeões paranaense, invicto, depois de 78 anos, o clube conquistou um campeonato invicto com 17 jogos, 15 vitórias e 2 empates. Então, assim, isso é responsabilidade. Responsabilidade boa, que mais uma vez eu falo para vocês, é responsabilidade, a gente tendo essa responsabilidade, a gente cresce como ser humano e como profissional. E eu quero a responsabilidade. E eu, no momento que eu vim aqui para o Vila, eu vi a classificação do Vila, o Vila, na responsabilidade, eu sei qual que é essa responsabilidade que eu, como treinador, vou ter no Vila. E é disso que eu quero. Eu quero responsabilidade. Eu não quero vir aqui só para passear. Eu quero vir aqui para cumprir os objetivos. E é dessa a responsabilidade. Boa tarde, Paulo. Luiz Felipe, do Jornal Popular. Bom, eu queria te perguntar como que foi essa sua passagem em Portugal, o que exatamente aconteceu. Você não tinha a licença, agora você tem, porque eu até vi na sua página também. E também como que foi esse processo desde que você saiu de Portugal, esse processo de aperfeiçoamento, que você ficou mais de um ano parado como treinador, e como é voltar a ser um técnico de futebol. Boa tarde, Luiz Felipe. Cara, foi assim, em Portugal eu tenho uma história muito linda, que eu me orgulho muito como jogador de futebol. Eu tive a capacidade de estar num clube onde eu disputei 2 Champions League, fui terceiro colocado na Taça UEFA, hoje é a Europa League, né? Então, assim, eu tenho uma história muito linda lá, inclusive como jogador do Vitória. No momento que eu fui contratado pelo Vitória, existia essa dúvida das licenças. Eu sou super licenciado. Eu sou um dos primeiros treinadores a realizarem as licenças da CBF Academy, em 2015. Em 2018, eu encerrei as licenças, que foi a licença Pro CBF, que é a mais alta gabaritada do Brasil, e, consequentemente, logo após, eu também conquistei a licença Pro Comebol. Então, assim, estou muito capacitado para esse momento, e é o processo, nós temos que estar sempre nos capacitando, aposto que tu também, como jornalista, tu também está sempre se capacitando. Eu estou fazendo nesse tempo que eu estive sem trabalhar, eu ao lado da minha comissão técnica, a primeiro momento nós fazíamos 2 ligações de chamada por vídeo por semana, depois passou a ser uma. Eu estou cursando inglês, eu estou cursando espanhol, eu estou fazendo mentoria de liderança estratégica e estou fazendo um aperfeiçoamento de comunicação. Então, assim, desde 2023, quando eu ingressei no Vitória lá em Portugal. Então, assim, estou me capacitando. E cada vez mais que me capacito, mais eu tenho vontade de me capacitar. Mais eu tenho vontade de evoluir. Então, hoje eu estou muitíssimo preparado e eu sei que o meu trabalho depende muito de resultados. Mas hoje, eu sinto e eu tenho certeza absoluta que eu tenho condições, por estar muito capacitado, aliado a toda a história que eu tenho de futebol como jogador e como treinador e auxiliar. Eu me sinto, por todas essas qualificações que eu tenho, eu me sinto muito mais
qualificado e eu tenho muito mais certeza que o meu processo de um treinador vencedor, um treinador com vitórias, um treinador que tem uma característica, que tem um perfil de sanguíneo, como o presidente falou, eu fico muito mais próximo das vitórias. Boa tarde, Turra. Irênio Silva, do Globo Esporte. Você bebeu da fonte de um dos maiores treinadores do futebol brasileiro, que é o Filipão. Mas eu queria te fazer uma pergunta falando um pouco mais sobre o seu estilo de jogo, como você gosta de adaptar a sua equipe a cada jogo, enfim. O Vila é um dos times que menos fez gol nessa Série B, só não fez menos gols que o Volta Redonda e o Botafogo, que são equipes que estão na zona de rebaixamento. E uma das questões da torcida é essa falta de gols, falta de efetividade lá na frente. O Filipão, nesses últimos anos, ele foi mais rotulado como um treinador por alguns, né? Um treinador um pouco mais defensivo, que priorizava o contra-ataque. Queria saber, e queria que você falasse também para o torcedor do Vila, como que joga essa equipe do Paulo Turra? Se ela bebe um pouco dessa fonte do Filipão, do contra-ataque, do sistema defensivo, ou se é um time um pouco mais à frente, um time que busca o gol a todo momento, ainda mais numa Série B que é sempre tão equilibrado, né, Paulo? Sim. O meu perfil de jogo é um perfil de um time sem a bola muito agressivo, que marca para frente, um time que tem bem definido como nós vamos marcar em linha alta, como nós vamos marcar em linha média, como nós vamos marcar em linha baixa. Um time que sabe muito bem como nós vamos construir a nossa iniciação, como nós vamos trabalhar com a bola em linha média e como nós vamos trabalhar com a bola em linha alta. Tudo isso nós temos, não temos dúvida nenhuma sobre isso aí. Agora, o processo a gente sabe que não é num estalar de dedos. Mas hoje, perante a necessidade, eu tenho que me virar literalmente nos 30. Eu tenho que fazer as coisas acontecer. E através da experiência adquirida nesse tempo todo que eu tenho como treinador, inclusive trabalhando ao lado do professor Luiz Felipe Scolari, eu adquiri isso aí. Então, assim, falo para os jogadores, gente, a partir de agora, caminhar é no shopping, trotar é no parque. Aqui é 100%, 1000%. Intensidade. Ser intenso. Lá do fundo é área. Vocês vão ver, eu estou falando aqui. Lá do fundo, área. A bola chegou no lado, a bola chegou no fundo, área. Vai ter 4 caras lá dentro, vai ter 4 colegas lá dentro, 3 colegas lá dentro que vão estar lá. Tem que estar lá porque o processo é esse. Vai ter os caras que vai ter os jogadores que vão estar no rebote e vai ter o cinturão defensivo para nós não sermos surpreendidos com as transições do adversário. E perante esses números que o Vila Nova tem hoje, tomou muitos gols e fez poucos. E eu sou o treinador para isso, e eu vou potencializar, através do meu trabalho, o individual e o coletivo dessa equipe. Boa tarde, seja bem-vindo. A Mariana Rabelo, TV Serra Dourada, SBT. O que você espera, planeja, com o que você já viu, né, nesses 2 dias, para esse primeiro jogo do Vila Nova contra o Paysandu? Boa tarde, Mariana. Eu espero que eles possam e vão fazer o mesmo que eu tenho como pensamento e que estou fazendo. Acelerar o processo. Eles, jogadores que eles são, têm toda uma infraestrutura espetacular, para eles não terem justificativa nenhuma que no próximo jogo tenha algum motivo. Então, assim, é acelerar, é se virar literalmente nos 30, como é o ditado popular. Então, assim, nós não temos tempo, o nosso tempo que nós tínhamos que preparar, que nós tínhamos que, pois é, não temos. Agora nós temos 18 jogos, nós temos 18 decisões, nós temos 4 meses pela frente, que são os 4 meses da nossa vida. São os 18 jogos, as 18 decisões da nossa vida. E nós temos, sim, que colocar o Vila Nova ou trabalhar o possível e o impossível para colocar o Vila Nova perante tudo que o Vila Nova tem no lugar que ele merece, que é a primeira divisão, jogo a jogo.